Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, com mais um programa, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre na companhia agradabilíssima da filha de Herculano, a educadora Heloísa Pires. Então, como sempre, iniciamos o nosso programa, o nosso pontapé inicial, dona Heloísa, sempre com a prece. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estudarmos juntos a obra de Herculano e na noite de hoje uma obra em parceria com Chico Xavier e Emmanuel, Astronautas do Além. Então, que a espiritualidade amiga se faça presente e sempre com os comentários inspiradíssimos da querida Heloísa Pires. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos mais um programa, o metro que melhor mediu Kardec. Dona Heloísa, como é que a senhora vai aí em Sampa? Tudo bem? Graças a Deus, meu filho está sarando, já está se alimentando, a terra é linda. Hoje tem um bate-bate lá longe, alguém trabalhando, todo mundo querendo trabalhar e vamos agradecer, porque nem merecemos tanto que nos é dado. Às vezes eu paro e penso, nossa, como Deus é misericordioso, como nossa escola é linda. Vamos fazer jus, pelo menos nessa encarnação. E graças a doutor Bezerra de Menezes, que o filhão está melhorando e, se Deus quiser, de vento em polpa. De vento em polpa. Olha aí, está aí a assistência do filho de Dona Heloísa, olha de onde vem, de onde provém essa assistência. Doutor... Amo, doutor Bezerra, me acompanhou nessa encarnação, sempre continuará. Maravilhoso, médico dos pobres, incrível, cura, ajuda, eleva o pensamento nosso. Amo esse senhor. E eu amo saber que a filha de Herculano ama doutor Bezerra de Menezes, né? Nossa, doutor Bezerra é grande demais. Demais. No livro de Ivone Pereira, ele trabalha ao lado de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, no auxílio aos suicidas. Pronto, definiu o amor desse espírito lindo, querido. Gratidão a ele pela eternidade. Não vou contar quantas vezes ele me ajudou, mas gratidão, gratidão, gratidão. Meu pai era encarnado, meu pai do lado de lá era e é doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Dona Heloísa, estamos a 20 horas e 5 minutos da noite de 23 de março. Dona Heloísa, eu fiquei... A coisa veio a mim, não vou dizer por acaso, né? Eu não programei isso, mas eu me dei conta que hoje, 23 de março, Dona Heloísa, é a data de nascimento de Gabriel Delany. 23 de março, Dona Heloísa, ele nasceu em 23 de março de 1857, um mês antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Que coisa linda! Do lado de lá é tudo programado. Que coisa linda! Eu não sabia. Olha, a gente às vezes custa fazer as ligações. Mas Muito importante. mandaram isso para mim por vias transversas, que não foi para mim, foi para a senhora mesmo, né? Para a gente comentar no programa. Dona Heloísa, Kardec teve auxiliares maravilhosos, né? Leon Denis, Camille Flammarion, mas o Gabriel Delany é o apóstolo da ciência, né, Dona Heloísa? É lindo demais. Ele é muito racional, ele é inteligentíssimo e é honesto e é bom. Olha, e tem uma cena linda, né, que o pai dele, o Alexandre Delany, era um dos médios de Kardec, né? E uma cena linda que Henri Souche narra que o menino Gabriel Delano no colo de Allan Kardec, né? E mais tarde ser apóstolo, né?
Lindo, lindo. Aquele grupo é maravilhoso. E a coragem de todos eles de enfrentarem crítica, perseguição, tentarem ridicularizarem. Um grupo especial veio à Terra para essa divina tarefa e conseguiram. E sempre, dona Luísa, a senhora falou bem aí. Não é nunca Kardec, o grande missionário em chefe aqui na Terra da terceira revelação. Mas nunca esses espíritos vêm sozinhos. Aqui no Brasil, a gente teve um Herculano, um Caibachuta, um Bezerra, um Chico, um Divaldo. São constelações que vêm, né? No tempo devido. É difícil esse trabalho. Nossa, os séculos passam e a gente ainda com dificuldade para compreender Jesus na prática. Que coisa! É isso. Então, fica a nossa homenagem a Gabriel Delane, o apóstolo da ciência, que a gente descobriu aqui, nasceu no dia 23 de março, né? Um mês antes do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então, aquele ano que foi um ano tão importante, né, para a França. E a França não se dá conta disso. Só a minoria Uma espírita. minoria. E assim mesmo como diz o pai, eles querem ser científicos, intelectualizados, não entendem que a ciência se abre na filosofia, que nos lança na religião no religare, não é sacerdócio, não é missa paga, mas é lançamento espiritual, não tem outro nome. Que coisa, preconceito com a palavra religião. Dona Luísa, são as contradições da vida, né? Um povo que fez a revolução com aquela tríade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Hoje é o povo mais xenófobo do mundo, né? Contra o estrangeiro, mas a nossa gratidão, porque será sempre a pátria que chegou o Consolador prometido, né? A terceira revelação, né? E muitos de nós viemos de lá, não brilhando, não como o Camille Flammarion, mas começando a entender o Espiritismo, que vem, a doutrina secreta vem dos séculos, batendo na mesma tecla. Somos seres espirituais, somos, e nós aqui grudados, somos seres de carne, dinheiro, dinheiro, mesma. Olha, não é fácil, mas estamos vencendo com o auxílio dessa espiritualidade incrível. Centenas de cristãos morreram, auxiliando a divulgar a verdade do Cristo. E nós continuamos ainda, muitos querem aparecer mais do que Jesus. É interessante esse processo de ignorância. A linguagem que a gente fala é a do amor fraterno, dona Heloísa, né? A linguagem do amor e da fraternidade. E por isso amamos Divaldo, porque o que ele mais exemplificou nesta vida foi amor, caridade. Entendeu, Paulo de Tarso? De nada vale falar a língua dos homens e dos anjos, e construiu esta obra enorme de amor que nos convida a realizarmos uma pequena tarefa. Não precisa ter a grandiosidade da Casa do Caminho, e nem isso conseguimos tantas vezes. Então, há que cumprimentar os grandes vultos do Espiritismo. Dona Heloísa, sempre novamente referindo a Divaldo, porque está muito próximo tudo que aconteceu, né? Então, sempre a saudação a Divaldo, semeador de estrelas. Dona Heloísa, vamos lá. Minha primeira pergunta, antes da gente ir para o conteúdo. Dona Heloísa, seu pai, pelo amor de Deus, eu não conheço. O espírito Emmanuel, Dona Heloísa, eu não conheço. Eu, eu, eu tenho certeza do que eu vou dizer, porque não tem. Nunca convidou nenhum espírito encarnado, o Emmanuel, para escrever livro nenhum. Todos os livros de Emmanuel é de autoria, pela psicografia do Chico, o Emmanuel sozinho. Mas com seu pai, por isso que o Emmanuel, quando disse que o Herculano era o metro que melhor media Kardec, ele sabia muito bem o que estava dizendo, dona Heloísa, porque com seu pai ele escreveu 4 obras já. Impressionante.
na era do espírito, tá? Chico Xavier pede licença, Diálogo dos Vivos, e o livro que a gente vai ver hoje à noite, Astronautas do Além. Ainda tem outro, mas não tem Emmanuel, com o Herculano com Chico, que é na hora do testemunho, né? É Mas, lindo. Luísa, fale sobre isso. O seu pai teve a primazia, o único que teve essa primazia, não é de escrever uma obra, é de escrever obras com o espírito Emmanuel. Eram muito amigos, vieram dos séculos. E, é claro, Emmanuel conhecia as pessoas pelo mundo espiritual e via a humildade, a coragem, a bondade. O pai, com 18 anos, fazia o Natal dos pobres em Avaré. A vida inteira teve uma filhinha, ele ganhava, não ganhava tanto, mas ele, como Chico, do que ganhava, tinha uma filha, uma fila de indivíduos que eles auxiliavam por amor. Então, são espíritos que vieram à Terra unidos para melhorarem a ambiência espiritual da Terra e, é claro, para também apagarem prováveis errinhos do passado, não tão grandes, talvez, como os nossos, e talvez iguais, mas eles tiveram a grandeza de atenuá-los, de extingui-los antes de nós, através de um trabalho de amor. E interessante que Emmanuel e Herculano se respeitavam como irmãos. Emmanuel escreve lindamente e pede para Herculano comentar como que para ficarem de mãos dadas, auxiliando a nossa querida Terra, porque é claro que Emmanuel não precisa de explicação. É como se ele dissesse: nós dois trabalhamos juntos, e com o querido, com o humilde, que nós nem podemos aquilatar o tamanho, Francisco Cândido Xavier. Que trio incrível no nosso planeta Terra. Então, vamos ao conteúdo da noite. A gente vai ver um capítulo de Astronautas do Além, seguindo essa linha que Dona Heloísa falou. O Emmanuel vai fazer um comentário e pede para o Herculano, não é, comentar o seu texto. É uma coisa impressionante. É lindo. E diz várias vezes que a Nena publicou no livro dela Para Sempre Chico: Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Ponto final. Então, o Espiritismo é o triângulo divino: ciência, filosofia e religião. Herculano, Emmanuel, Kardec. Chega. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Dona Heloísa, 2 minutinhos. E para Dona Heloísa participar com a gente aqui, Dona Heloísa também lê. Pronto. Dona Heloísa, o capítulo que a gente vai ver é esse, capítulo 25. Apreensões e conflitos, né? Então, veja bem, o Chico Xavier disse que estavam com amigos, conversando de várias cidades que estavam ali reunidos, e abriram o Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu na reflexão do item 7 do capítulo 9 sobre a paciência. Veja bem, Dona Luz, sobre a paciência, né? Aí vai ter um texto de Emmanuel. Pessoal, eu não vou ler o texto do Emmanuel porque é um texto grande, senão a gente vai passar o programa todo aqui lendo, né? Mas a gente vai entender mesmo assim, porque o Emmanuel pede em seguida que o professor Herculano comente também sobre o que Emmanuel falou, não é? E o professor Herculano aqui, ainda no capítulo 25, traz o seu texto no trânsito da vida. Dona Heloísa, seu pai e Emmanuel fazem uma tabelinha, a comparação que eles vão fazer é maravilhosa, né? Então, vou ler aqui o que nos diz Herculano. Vamos lá. Emmanuel nos lembra que o trânsito da vida exige cuidado e atenção. Os sinais desse trânsito assemelham-se aos do trânsito de veículos. Quando temos pela frente o sinal verde,
Podemos avançar tranquilos, mas nem por isso menos vigilantes. Quando surge o sinal amarelo da inquietação, devemos esperar. Mas quando o sinal é vermelho da impaciência, nos barra violentamente o caminho. Só nos resta parar, olhar com atenção para os lados, examinar a frente e a retaguarda, medir nossa posição e não nos precipitarmos em protestos e reclamações. Porque o trânsito, afinal, deve ter as suas regras para que todos possam transitar em segurança. A confusão do trânsito só pode prejudicar a nós mesmos e aos outros. Segundo parágrafo, estamos no século da velocidade e não gostamos de perder tempo. Emmanuel nos adverte, porém, que a velocidade resseca as engrenagens do veículo. O guincho rascante das ferragens traduz-se em angústia e aflição. Quando se trata do veículo do corpo, em seus atritos com os anseios da alma, podemos cair em desequilíbrio, provocar um desastre, entregar-nos à estafa ou à perturbação. Tudo isso por falta do lubrificante da paciência, que podemos obter ao bom preço de um pouco de tolerância e compreensão. Terceiro parágrafo. Incrível. Lindo. É lindo. É lindo. Terceiro Não há o que parágrafo. não consiga. Que coisa linda. Agitamo-nos, porque as horas passam depressa e a vida é curta. Mas quanto mais nos agitamos, mais aceleramos as horas e encurtamos a vida. A palavra paciência tem origem na expressão latina patientia, que deriva de pati, sofrer, suportar o sofrimento. Isso talvez nos ajude a compreender o seu sentido. Se não suportarmos com calma o que nos faz sofrer, ou os que nos fazem sofrer, faltamos com bom senso e com a caridade. Os que nos fazem sofrer estão sofrendo, seja por ignorância ou por maldade. E num caso como no outro, temos para com eles o dever moral da fraternidade. E aí encerra Herculano. Não vivemos isolados, mas em sociedade. E se queremos a paz e a felicidade, temos de ajudar os outros a encontrá-las. Isso não é fácil, bem o sabemos. O próprio Job, símbolo da paciência, amaldiçoou e blasfemou nas suas provas. Mas a paciência é uma conquista que temos de realizar por meio da compreensão e do amor. Quem não ama, não espera e nada suporta. Dona Heloísa, que maravilha! O Maravilhoso. Herculano trazendo Emmanuel e o trânsito. E a paciência. Incrível, incrível. O respeito à prece, a compreensão de que o pensamento, o mais brilhante do pensamento é a prece, o pensamento máximo. E de, na hora do conflito, nos ligarmos à prece, tranquilizarmos o nosso coração. Porque, como diz uma música linda, se Deus cuida dos vírus, das estrelas, das flores, como não cuidará de nós, seus filhos queridos? Então, temos que desenvolver a paciência nas horas difíceis e nas horas de alegria. Vale a pena, é um estado interior que nos dá muita felicidade. Começa a tumultuar, atrai pensamentos tumultuados e fica um horror. Quanta gente, agora com a chuva, alguns morreram até quando o carro não queria abrir, coitadinhos, porque dá uma aflição, enchendo, a água subindo, mas a pressão da água impede abrir o vidro do carro. Então, há que neste mundo ter paciência, coragem,
para que nosso pensamento se ligue por afinidade com os que pensam dessa forma. Nós somos senhores do nosso destino aqui e agora. Não existe fatalismo autoritário. Herculano Pires, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, baseado em leis morais apresentadas no Livro dos Espíritos. Não existe fatalismo autoritário. Criamos nosso destino melhorando ou complicando hoje, aqui e agora. Dona Heloísa, o Herculano, comentando o texto do Emmanuel, ele afirma de forma muito inteligente, né, que o sinal verde, a vida é como um grande trânsito, a gente pode passar com tranquilidade. Quando o sinal fica amarelo, isso aí já é alerta, a gente deve ter atenção. E quando o sinal ficar vermelho, esse é o momento que a gente não pode entrar em desespero, não é? E não querer resolver a coisa imediatamente, porque o Emmanuel diz, e o professor Herculano completa, que a gente pode causar desastre, querer resolver tudo apressadamente, então com ansiedade, não é? É preciso ter calma nas horas difíceis, né, dona Heloísa? Eu sempre, quando eu trabalhava com adolescentes, eu explicava. Eles cresciam, ficavam adultos, queriam entrar na universidade que escolhiam e muitos não conseguiam, às vezes, os melhores alunos. Por quê? Pânico. Entrava em pânico com o tempo para fazer o trabalho e pronto. E, às vezes, o que tinha dificuldade durante todo o curso entrava facilmente. Interessante isso. E assim é na vida diária. Entrou em pânico, ficou muito nervoso, perde a capacidade de pensar e cria problemas para o corpo físico. Pode até nessa hora causar um grande distúrbio que o desencarna ou fica com problemas para a vida toda. Então, Emmanuel e Herculano foram muito felizes. Paciência, utilizar a razão. Somos indivíduos racionais. Até os cachorrinhos têm sua personalidade. Uns caminham com paciência e vão bem, outros perdem a cabeça. A minha filha tem duas cachorrinhas, eu fico analisando. Uma calma, tranquila, gordinha, caminha com tranquilidade. A outra desesperada, tem medo de andar no shopping, tem medo de barulho. Falou os seres humanos. Esta sofre sem necessidade. A outra está na paz. A cidade dela é azul e dourada de Mário Quintana. Então, vamos criar dentro de nós a cidade azul e dourada de Mário Quintana, que dizia: uma cidade é escura e triste, outra é azul e dourada, mas a cidade é uma só. Cada um se coloca onde desejar. Dona Heloísa, a pergunta derradeira. O Herculano disse que a gente está vivendo a época da velocidade, né? Então, tudo é uma série de atividades. Dona Heloísa, então, mais que nunca, nesse tempo moderno, onde tudo é tão veloz e é tanta coisa para a gente fazer, o fator importante da religião, da prece, da calma moral, como, por exemplo, a doutrina espírita nos traz, não é? A gente vê isso no trânsito, como bem lembrou o pai. Hoje tem uma velocidade excessiva, motoqueiros estão morrendo, passando por desastre, para ganhar um pouco mais aquela loucura pelas ruas e os carros agredindo também, e ninguém com paciência. Às vezes eu paro, eu penso, eu contei, acho, outro dia, minha amiga, ela tem uma dificuldade na perna, trabalha no mesmo grupo mediúnico, mas ela é ótima motorista, só que ela anda devagar. Nossa, o moço veio, um moço que a gente via bem arrumado, devia ser um moço educado lá fora, naquele momento ele foi um bárbaro. Pôs a cabeça na janela e falou: velha maldita. Gente, onde estamos? Em que fundo do poço chegamos? E ela é um doce, ela deu um sorriso e falou: desculpe,
Eu não vi que você queria entrar. Falei, mas olha, nessa hora eu digo para os meus filhos, não discutam, que está em morte por uma bobagem. É hora de nos educarmos, sobretudo nas horas difíceis, porque na hora que todo mundo está sentado, almoçando, na alegria, com parentes adoráveis, não é vantagem. O bonito é nessa hora que foi xingada como minha amiga, foi sem razão alguma, ela olhou e sorriu. Ela falou, desculpe, eu não sabia que você queria entrar. Eu falei, olha, você brilhou, você brilhou. Graças a Deus, nós temos que exemplificar ao mundo educação, civilização. Como diz Ana Beatriz Barbosa, estamos numa Idade Média, voltamos para a grande subida que vai ser um novo renascimento. Nessa hora que caminhar com cuidado, porque a turma está louca para agredir, tem gente inadimplente que pensa que ficando nervoso vai resolver. Só a calma ligação com as luzes do universo podem nos ajudar. Dona Heloísa, esse fato que ocorreu com sua amiga me lembrou de uma historinha que eu vi de um grande italiano espírita, Hermes Vicenzi. Ele dizia assim, Dona Heloísa, que um orador espírita foi fazer uma palestra na federação aqui de Pernambuco, né? Aí ele, com pressa de chegar, estava atrasado, e uma mulher na frente dirigindo devagar, né? E ele querendo ultrapassar, não conseguiu ultrapassar. Quando ele passou rente à moça, ele disse, está dirigindo uma carroça, é? Veja bem, Dona Luiz, aí ele foi fazer a palestra na federação. Veja bem, Dona Luiz. Quando ele se levantou, sabe qual era o tema da tarde? A paciência. Aí, quando ele começou a falar sobre a paciência, ele olhou para a primeira fila, lá estava a moça, que ele tinha passado no carro e disse, está dirigindo uma carroça. Ele viu que ele não tinha autoridade moral para falar sobre a paciência. Ele devia pedir desculpa e se retirar. Dona... É uma palavrinha tão fácil. Desculpe, desculpe. Eu não sei que orgulho é esse que ninguém quer falar desculpe. Eu peço desculpa até para a flor. Dona Heloísa, isso vale para mim, porque se eu fizer uma coisa dessa, vamos dizer, entrevista Heloísa Pires, né? Parece um santinho lá com a Dona Heloísa. Dona Heloísa, que delícia conversar com a senhora e com todo o Herculano. A gente indica aqui, astronauta Joalém, viu? Comprem Emmanuel e Herculano, numa parceria aí, os dois dirigindo o carro com muita categoria. Dupla maravilhosa, Emmanuel e Herculano. Nossa, amo esses dois espíritos. E Annalise e Chico, tantos que nos auxiliam. E você, filho querido, que Dona Eva educou tão bem, a Ceiça, sua musa, te apoia, as meninas, está fazendo um trabalho belíssimo. Que Deus te ajude na divulgação. Bom, dedico esse programa à minha mãe Eva. Mamãe, te amo sempre. Você está aqui no meu coração, na minha mente, sempre, mamãe. Bom, Dona Heloísa, convido a todos, na mesma Herculano Hora, quinta-feira, sempre às 20 horas já, e vamos encerrar com a prece. Então, pedindo permissão a Deus para encerrarmos o nosso programa, nesse clima de alegria, mas observando a calma e a paciência que é nada mais, nada menos que a ciência da paz. E a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Nessa noite em que Dona Heloísa daqui a pouco vai sair para passear com a Heloizinha, viu? Dona Heloísa, um beijo na alma. Até semana que vem. Paz Até.
Obrigada. Beijo na Ceice e nas meninas.